Agora, pessoal, nós vamos falar um pouco sobre criação de aplicativos no R, tá? O R tem um pacote chamado Shine, que ele é um pacote espetacular. Por quê? Porque hoje, via Shine, a gente consegue fazer aplicativos extremamente úteis, né? E muito bacana, onde você só compartilha o link com alguém e a pessoa tem acesso a tudo ali. Pode criar gráficos interativos, pode criar botões para salvar em PDF, para salvar em CSV, para fazer um monte de coisa. É realmente assim muito bacana, né? O que a gente consegue fazer usando o Shine. O Shine, quando a gente começa a utilizá-lo, ele tem alguns pacotes adicionais que são legais também. Nós temos o Shine Themes, que ele nos permite mudar o visual, né? Então ele não vai mudar nada na sua análise, só o visual mesmo do Shine. Então você pode fazer, né, aquelas cores diferentes, aquelas coisas, é tudo via esse pacote Shine Themes, tá? Aqueles que tiverem mais interesse, né? Eu sei que esse assunto, pelo menos pela pesquisa, né, lá, é o assunto que vocês têm menos interesse, né, dos 8 assuntos. Mas aqueles que tiverem interesse, digita depois no Google Shine Themes, né, esse nome aqui, ó, esse aqui, para vocês olharem com mais detalhes, né? Porque dá para fazer coisas bem bacanas. E eles estão assim trabalhando muito, né? Eles estão evoluindo muito essa parte, tá ficando bem legal. E tem o Shine Widgets, que é para a gente colocar componentes mais modernos, sabe? O que são esses componentes mais modernos? Por exemplo, um texto meio sombreado, uma coisa meio 3D, sabe? Umas coisas mais modernas, assim. Cara, hoje dá para fazer coisas realmente espetaculares no Shine. A gente vai ver um exemplozinho aqui hoje, tá? É claro, é uma coisa simples, né? Não dá para a gente fazer nada complexo demais aqui. Eu quero mostrar para vocês mais a estruturação do Shine, essa coisa toda, mas já vai dar uma ideia boa para vocês, tá? Outros pacotes importantes, DT. O DT ele cria tabelas interativas com filtro, tá? Então isso é muito legal, porque ele não dá para você com o DT, pacote DT, né? Você não monta só a tabela. Você vai ter lá a tabela de dados e a pessoa consegue filtrar as colunas. Entendeu? Então isso é bem legal. E o Plotly. O Plotly ele trabalha junto com o ggplot, tá? Só que o Plotly eu consigo fazer gráfico dinâmico. Eu dou zoom no gráfico, eu seleciono só um pedaço do gráfico. É muito legal também, tá? O Dplan você já conhece, o String A é manipulação de texto também, bem parecido com o Dplan. Datatable vocês conhecem, Sidra vocês conhecem. O BSLib, ele é para personalizar também a parte visual do Shine, tá? Então ele acaba trabalhando meio junto com o Shine Themes, tá? O HTML Tools é para criar e manipular elementos HTML dentro do Shine, ou seja, o pessoal que mexe com site, né, tá muito acostumado com essa parte de HTML. Dá para você criar isso dentro do Shine e gerar isso dentro da sua página. E o Scales é mais para formatar e personalizar escalas de gráfico, tá? Então eu vou carregar esse monte de pacote aqui. Léo, por que esse script você não colocou para instalar os pacotes de forma automática? Porque o Shine, pessoal, ele costuma não aceitar essa instalação. Não aqui no R, mas se eu publicar esse aplicativo, ele costuma não aceitar aquela instalação automática. Então, infelizmente, para aplicativos do Shine, é interessante que você faça essa instalação aqui, nominal, tá? Não tem muito jeito. O Shine, pessoal, ele tem duas ferramentas básicas. Ele tem o que ele chama de UI, tá?
passar aqui direto. Eu vou voltar, tá? E ele tem o server. O UI, pessoal, ele é toda a parte de beleza do site. É aonde você vai colocar as janelinhas, é o tamanho de cada janela, é a cor, é os filtros, é não sei o quê. Então isso fica tudo dentro do UI. O UI é a parte de beleza do seu aplicativo, site, né? É a forma que você quiser chamar. E o server é a parte funcional, é o que vai trabalhar por trás do UI para alimentar aquela parte visual ali da frente do site. Tá? Então, todo aplicativo em Shine tem que ter essas duas ferramentas, ok? O UI e o server. Agora eu vou falar aqui de alguns pontos, né? Vamos aqui no UI primeiro. Então, a primeira coisa que você pode definir no UI é o tema, né? Qual o tema que você vai usar? Aí nós temos a função BS_tema, né? Aí depois, quem quiser com mais detalhe, olha na internet quais são as possibilidades que nós temos. Então, por exemplo, aqui eu estou usando versão 5. Aí, o que é a versão 1, 2, 3, 4, 5? Não, a gente não vai conseguir entrar em tão detalhe aqui, tá? As cores do site, cor primária, secundária, né? A base, né? A fonte do Google que a gente vai utilizar. Então, tudo isso dá para definir aqui no tema. Depois nós temos o cabeçalho, o tags_head. Qual que vai ser a cor? Aqui são separadores, né? As bordas, qual que é o tamanho? O padding também é separador. Aqui é questão de sombreamento. Então, aqui dentro dá para mexer muita coisa, pessoal. Claro, não é muito simples de mexer, né? Realmente olhar ponto por ponto desse, aí tem que ir lá na função tags head do Shine, o tags style do HTML. Isso aqui, para quem trabalha HTML, você já deve ter acostumado a mexer. Para quem não está acostumado, e eu não estou, tá? Eu não sou fluente em HTML. Então, isso daqui é uma parte que é chatinho de mexer, mas é o que faz ficar bonito, né? Mudar as cores, mudar ali as bordas, essa coisa toda. Nós temos aqui o soft card. Esses nomes vão ser todos utilizados lá embaixo depois, tá? Para cada pedaço, no caso, do nosso título, do nosso texto, na verdade. Então, aqui vai mudar, né, os tamanhos e tal. O KPI Box, todos têm os mesmos, vamos dizer, os mesmos parâmetros, né? Então, a borda, o padding, a cor, o alinhamento do texto. Esse daqui é centralizado. E assim por diante. Então, tem vários aqui. Não vou ficar falando de cada um deles, porque nem faz muito sentido a gente ficar falando. Tá? Então, essa primeira parte aqui, pessoal, do script, ela é uma parte de beleza do script, vamos dizer assim, né? Toda parte de beleza, ela é feita dentro desses HTMLs. Então, assim, para fazer precisa disso aqui? Não é obrigado. Não, isso aqui não vai fazer... A funcionalidade não vai mudar nada, mas a beleza vai mudar muito. Então, se você quer, por exemplo, fazer um aplicativo para vender, às vezes, né, para enviar para uma empresa, é bom você usar essas ferramentas, porque vai fazer uma diferença bem, bem grande ali, tá? Aí a gente começa o que a gente chama de Fluid Row. O Fluid Row, pessoal, ele vai ter, seria a parte ali do gráfico. E aí esse Fluid Row, a gente pode dividir ele em colunas, tá? Que é o column. Então, por exemplo, aqui a gente vai ter uma primeira coluna, né? Que ele vai trazer só o nome, dados do IBGE na prática, né? E depois ele traz uma frase: busque, filtre, visualize, exporte dados do IBGE, né? Em um app moderno e interativo.
Demonstração desenvolvida para transformar um script simples em uma experiência visual muito profissional. Então, essas frases aqui, que estão entre aspas, ela vai estar lá no cabeçalho do aplicativo. Então, esse é o primeiro Fluid Row. Aí, depois desse cabeçalho, eu vou vir com o meu segundo Fluid Row. Aí eu vou ter uma coluna de tamanho 3. Isso aqui é importante, tá, gente? O Shine, ele divide a tela do nosso computador, pensando aqui na horizontal, em 12 partes, tá? Então, se eu quero uma coluna de 3, eu estou falando que ela vai ser 25% da minha tela. Então, essa coluna aqui específica, a gente vai colocar os filtros. Por exemplo, aqui nós vamos ter a tabela, né? A gente vai colocar o número da tabela, né? E vamos ter aqui o texto de input, que é a API, né? Daquela tabela específica. E nós vamos ter os botões de busca, né? Vai ser o nosso botão de buscar dados, ok? Então, isso tudo vai estar dentro dessa coluninha que vai ocupar 25% da nossa tela, tá? Vai ter as informações da tabela, né? Vão sair ali. Aí a outra coluna que eu vou colocar vai ter os outros 9. Tá vendo? Eu coloquei aqui, ó, largura igual a 9. Então eu vou ter uma coluninha de 25, onde eu vou digitar o nome da tabela, a API, e as outras 9, né, os outros 35% da tela, vai aparecer os meus resultados. Então nós vamos ter aqui, na verdade aqui eu dividi ainda, né? Dentro desse eu coloquei outro Fluid Row, com uma coluna de 4 apenas, colocando aqui número de linhas que tem. Uma outra coluna com 4, colocando o número de colunas. E uma outra coluna com 4, colocando municípios. Tá? Então, dentro daquilo que a gente já tinha dividido, eu dividi novamente. Logo abaixo, eu coloco mais um Fluid Row. Lembrando que a gente tem 12, né? Os 3 ficaram lá em cima, né, para o filtro. E aqui embaixo aqui embaixo já tem os 12 novamente, né? Que aí o filtro aqui já não vai estar aparecendo. Então aqui nós vamos dividir a coluna com 4, que vai ter os tabelas dado filtrada. Daqui a pouco a gente vai ver no aplicativo, vai ficar mais claro. E depois uma outra coluna com 8, né? Onde a gente vai conseguir pesquisar os dados. Vai ter um botão para a gente salvar aqui o CSV, né? Vai se chamar baixar CSV. Vai ter um outro botão chamado baixar Excel. Tá? Aí, beleza. Fechamos toda essa parte. Aí, lá embaixo, no meu aplicativo, vai ter mais um Fluid Row. Que ele vai ter o quê? Ele vai ter uma coluninha de 6, onde ele vai ter o título de resumo dos dados. E uma outra coluninha de 6, onde a gente vai ter um plot, né? Que vai ser uma visualização interativa desses dados. E aí, acabou. Eu vou ler aqui o aplicativo antes da gente ir para o server, para vocês entenderem o que ele faz. Para a gente até estudar melhor o layout, né? Para vocês entenderem o que foi feito. Deixa eu ver aqui o nosso tempo. Tamo ok, né? Então, ó, aqui em cima está o nosso cabeçalho. Dados de IBGE na prática, busque, filtre, visualize, todo aquele cabeçalho que a gente criou. Tá vendo essas bordinhas aqui, ó, arredondadas? Lembra lá em cima o HTML? Isso aqui que o HTML faz. Faz essas bordinhas, bonitinho, né? Uma coisa mais profissional, né? Você olha assim, você vê que é mais profissional. Aí aqui, ó, desse lado aqui, lembra que a gente colocou um tamanho 3, né? Então ele ocupa 65% da nossa tela. Nós temos a tabela e a API, né? Então, eu tenho que colocar aqui o número da tabela e colocar a minha API, igual nós aprendemos a fazer lá na primeira parte da aula de hoje. Aí nós temos aqui o botão buscar dados ou carregar exemplo da aula. Eu vou buscar dados. Se eu clicar aqui, ó, ele vai buscar os dados para mim.
Tá vendo que a parte de cá tá toda em branco? Ela tá esperando os dados serem buscados. Ó, vai aparecer. Quando eu termino de buscar os dados, o que ele faz? Ele, aqui embaixo, ele põe a informação da tabela. Espera um pouquinho que ele está carregando ainda. Está pesado aqui, peraí. Não tem todos aqueles parâmetros? Ó, tá saindo tudo aqui, ó. Todos os parâmetros que a gente estudou hoje, né? Aí, aqui, ó, ele colocou os resultados, ó. O seu arquivo tem 5.036 linhas. Seu arquivo tem 13 colunas. Seu arquivo tem 5.036 municípios. Isso aqui foi eu que escolhi. Eu poderia escolher outras informações. Poderia escolher quantos estados que tem. Poderia escolher o máximo de produção de milho, por exemplo, né? Apesar que aí não faria tanto sentido, mas daria para fazer, daria para colocar. Mesmo se for baixar para outras tabelas. Mas poderia colocar o máximo da produção, poderia colocar a média, poderia colocar um monte de informação. E aqui, ó, aqui eu tenho a tabela, mas eu tenho os filtros aqui, ó. Eu posso filtrar. Por exemplo, ó, aqui um filtro muito legal que até o colega falou hoje de manhã. Aqui não é ano, de manhã ele falou sobre ano. Vamos supor que eu quero só os municípios que produzem pelo menos 1 milhão. Deixa eu colocar aqui no 1 milhão. Aqui, mais ou menos aqui. Eu quero só os que estão acima disso, né? Abaixo disso eu não quero, não. Posso filtrar também, né? Os dados aqui sem problema. Então, eu filtrei, né, os meus dados. Ó, tá vendo? Só tem dado grande aqui agora. Porque eu já filtrei todo o resto. Aqui ele vai mostrar só os 10 primeiros valores, tá? Tem só 17, porque eu filtrei muito, né? Então aqui tá a nossa tabelinha. Olha que legal. Léo, eu quero ver mais. Clica aqui em Next. Tá vendo? Olha que legal. Quero ver a tabelinha 1. Volto para cá. Lembra que eu falei do pacote DT? Ele cria essas tabelas automáticas. Olha que legal. Eu quero buscar alguma coisa na minha tabela. É que aqui já está muito filtrado, né? Vai ficar ruim de buscar. Mas vamos supor que tem um município aqui chamado Brasnorte. Eu nem conheço. Quero só o Brasnorte. Não buscou. Peraí. Por quê? Não é assim? Tá. Tem que buscar diretamente aqui. Tá, beleza. Então, aqui, ó. Brás. Olha que legal. Busquei só o município aqui, ó. Olha que massa. Né? Muito legal. Não é todas as colunas que ele deixa eu buscar. E eu não sei por quê. Tá. Porque essas colunas aqui têm um único valor. Elas não variam. É por isso. Não, tá explicado. Né? Elas aqui são todas iguais. Então, olha que bacana. E aí, depois que você filtrou, você pode baixar os dados. Ó, vou baixar aqui. Vou baixar para o Excel. Ó. Aí vai aparecer, ó, dados IBGE filtrados e a data. Você pode trocar o nome, né? Você pode colocar a data que você quiser. Eu vou salvar aqui em downloads mesmo. Ó. Olha que legal. Olha aqui. Sua tabelinha já prontinha. Né? Agora, é claro, dá para fazer... Aqui eu fiz só visualização, né? Não tem uma análise estatística aqui. É só visualização mesmo. O gráfico... Deixa eu ver se ele deixa eu fazer aqui por município. Boa. Viu? Você muda aqui. Ó, município. Olha que legal. Gráfico de barra, bonitão. Ó, Sorriso é o maior produtor do Brasil. Ó. Seguido por Nova Ubiratã. Tudo Mato Grosso. Rio Verde. Nova Mutum. É Mato Grosso e Goiás puro, né? Tem o Mato Grosso do Sul aqui, Maracaju. Interessante, né? Aqui tem o resumo dos dados. Tá?
Olha aqui, uma coisa simples, tá? Um aplicativo simples, aqui uma página só de aplicativo. O que é legal no Shine? Você pode fazer várias páginas aqui. Você pode ter um aplicativo com 10, 15 páginas. Vai ficando meio pesado, né? Aí, às vezes, carregar fica mais complicado. Mas dá para fazer muita coisa, gente. Muita coisa mesmo. É bem, bem legal. Eu, particularmente, gosto muito. Agora eu quero mostrar para vocês o server, né? Então, a gente viu o layout. Mas como que a gente faz isso, né? Então, a primeira coisa é... aliás, eu quero falar de algumas coisas que são importantes dentro do Shine. Igual eu falei, a gente não vai explicar passo a passo aqui o script, até porque o script é muito grande, não daria tempo aqui na nossa palestra. Mas, o que acontece? Alguns pontos são importantes de vocês começarem a entender para trabalhar com Shine. O Shine, pessoal, ele trabalha com uma coisa que são variáveis reativas. Esse React Vol aqui. O que é variável reativa, Léo? Que troço é esse, né? A variável reativa, pessoal, é porque quando você trabalha com aplicativo, você não sabe o que vai vir de informação. O cara pode colocar o que ele quiser ali, não é? Aqui, se eu vier aqui no aplicativo, a pessoa pode colocar qualquer número de tabela aqui. Na API, mesma coisa. Qualquer coisa aqui a pessoa pode colocar. Qual que é o ponto? O aplicativo ele não pode ser fixo. Ele tem que variar, né? E aí, para qualquer tipo de dado que vai variar dentro do Shine, a gente tem que trabalhar com o que a gente chama de variáveis reativas. Então, aqui, ó, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando duas variáveis reativas. Uma chama dados raw e a outra info raw. Eles são reativos. À medida que a pessoa clicar e ela clicar naquele botão, elas mudam automaticamente. Se eu colocar objetos fixos, igual a gente trabalha no R, ele não vai funcionar. Ok? Então, esse é o primeiro ponto. Aí depois, pessoal, o R, ele trabalha, o Shine, né, na verdade, ele trabalha com eventos observados. Tá? Então, aqui nós temos o nosso primeiro evento, que é essa parte aqui, ó, né? Onde nós temos a tabela, a API e o buscar dados. Tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um update numeric, ou seja, ele só vai aceitar número nessa tabela. Se a pessoa digitar letra, vai dar erro. Deixa eu ver o que acontece aqui. Eu confesso que eu nunca tentei digitar. Ele nem deixa. Eu não consigo digitar letras. Quando eu coloco input numeric, ele já me trava. Ele nem deixa. Já para não ter erro. Agora, o segundo, que é a API, ele já aceita texto. Então, é um update text input. Tá vendo? O primeiro é um update numeric input, ou seja, só aceita número. E o segundo é um update text input. E aqui, ó, eu coloco esse velho, que ele é o valor padrão. Todo mundo que abrir o aplicativo já vai aparecer esse valor e já vai aparecer essa API. Aí a pessoa vai e muda do jeito que ela achar que for melhor. Tá? Então isso é bem legal. Show Notification. Isso aqui é uma função que vai aparecer se a pessoa carregar os dados de aula. Por exemplo, se eu mandar carregar aqui, ó, vai aparecer aqui, ó, exemplo da aula carregado com sucesso. É um Show Notification. Ele aparece no canto inferior direito. Não sei se tem como mudar. Aí eu vou criar, pessoal, um outro objeto que é buscar a tabela. Olha que interessante. Eu crio, através da função rec, o input tabela. Eu crio não, né? A pessoa criou isso daqui, o input tabela e o input API.
São os que você digitou lá. A partir disso daqui, ó, ele vai tentar baixar os dados usando a função InfoSidra, que aqui vocês já conhecem, e o getSidra. Aí, olha aqui que é o pulo do gato, pessoal. Ó, o InfoSidra, eu vou salvar num arquivo chamado info. Aí o InfoAll, que é esse arquivo reativo que nós geramos aqui, ele vai receber esse info. Se o InfoAll não for reativo, pessoal, ele nunca muda. Ele vai sempre ficar a mesma coisa. Essa é a importância da variável reativa dentro do Shine. Ele só funciona se a variável for reativa, senão ele não muda quando você mudar as tabelas. Ele vai sempre mostrar a mesma coisa. Ok? E aí a gente faz o mesmo para dados. A gente coloca aqui dados raw, que é um s.dataframe de dados, que é esse daqui. E aí eu coloquei um outro show notification, né? Dados carregados com sucesso. E se der erro, né? Aí vai aparecer erro ao buscar dados. Vamos colocar um errado aqui, para a gente ver o que aparece. Ó, vou colocar. Eu vou trocar esse C aqui, ó. Vou colocar C83, que ele vai dar erro. Vamos lá. Ó, erro ao buscar dados, parâmetro C83 incompatível com a tabela. Olha que legal. Ele já te falou qual o erro, hein? Não é nem só que ele não buscou os dados, ele te falou, ó, é o C83 o seu problema. Vai lá que você tá fazendo cagada. Olha que legal, né? Aqui dá para colocar até a duração, pessoal. Coloquei 8 segundos de duração. Né? Bacana demais, né? Deixa eu ver aqui. Aqui é o output. Então a gente chama de output info tabela. Aí a gente roda o que a gente chama de render print, que é só aparecer na tela. Então vai aparecer na tela a tabela InfoAll, que é essa tabelinha aqui, ó. É exatamente essa saída aqui, ó. Eu quero só que você printa na tela, não precisa de organização nenhuma. Então ele está printando igual fosse no R. Poderia organizar melhor essa tabela, né? Ela não tá bonita, não. Dá para melhorar. Então esse render print é quando eu quero só imprimir na tela do jeito que veio. Bagunçado assim mesmo. Agora nós temos o render we, né? Onde nós vamos agora colocar os dados filtrados. Deixa eu só ver aqui o que essa parte está fazendo. Tá. Ele está filtrando os dados. Essa parte aqui, ela vai rodar. Esse pedaço aqui, ó. Somente quando eu filtrar dados. Tá? Se eu não filtrar, ele não vai rodar, não. Tá? Então, por exemplo, eu coloco um filtro aqui, ó. Né? Igual aqui eu filtrei. Aí ele vai filtrar lá. Ou coloco outro tipo de filtro em uma dessas colunas, ele já entende e usa essa função aqui para filtrar os dados. E depois ele salva tudo numa outra variável reativa. Esse é um ponto importante, gente. No momento que eu tenho uma variável reativa, as outras variáveis que eu for criando a partir dela tem que ser reativa também. E para criar uma variável reativa, eu tenho que colocar isso aqui, ó, reactive, abre parênteses, abre colchetes, e aí eu vou criando aqui o restante. Tá? Aqui, ó, número de linhas. Onde que isso aqui está indo no nosso aplicativo? Aqui, ó, número de linhas. Depois que eu filtrei os dados, né? Quantas linhas que sobrou? Então, os dados filtrados, eu quero saber quantas linhas tem os dados filtrados. Eu quero saber quantas colunas tem os dados filtrados. Eu poderia calcular, gente, o máximo, o mínimo, o desvio padrão, eu poderia calcular qualquer coisa aqui. Ok? Eu quero saber quantos municípios eu tenho. N grupos aqui é o tanto de municípios. Ó, eu tenho 17. Poderia colocar outro tipo de informação. Então, qualquer coisa aqui, seja município, local, cidade,
estado, região, qualquer coisa entra nesse grupos para gerar ali o número de municípios no nosso caso. Aí depois nós vamos gerar a nossa tabela. A nossa tabela bonitona aqui, onde eu consigo filtrar informações de tudo. Olha que legal essa tabela, né? Essa tabela a gente faz ela utilizando o render DT. Lembra que nós instalamos um pacote DT? A gente usa a função render DT. Ele vai pegar os dados filtrados. Essa função rec aqui, pessoal, que a gente usa, né, em cada uma das saídas, é meio que para fixar o dado dentro daquela saída. Então a gente coloca rec de dados filtrados. E, Léo, como que eu sei a diferença entre uma variável reativa e uma variável normal? A variável reativa sempre vai estar o nome da variável, no caso dados filtrados, abre e fecha parênteses. E nada ali dentro, tá? Só abre e fecha parênteses. Isso é uma variável reativa dentro do R. Se eu vejo isso, eu já sei. Opa, essa variável é reativa. Tá? E aí nós vamos criar um data table. Data table dos dados filtrados. E aí aqui eu posso mexer, por exemplo, número de valores por página, 10. O scroll no X. O que é o scroll no X, Léo? Que trem é esse? É isso aqui, ó. Como nós temos muita coluna, eu consigo mexer aqui, ó. Para um lado e para o outro. Para um lado e para o outro. Eu posso colocar true ou false. É o meu critério. O auto-width. O auto-width é assim, ele que vai definir o tamanho da coluna. Tá? A largura da coluna. Então, eu também deixo. Row names igual a false. Posso deixar. E filtro no topo. Posso colocar no topo, posso colocar embaixo, né? Topo ou bottom. Legal, né? Aqui é o nome da tabela, né? Tabela dados. É isso aqui. Deixa eu só ver aqui. Peraí, deixa eu... Ah, tá. Esse daqui, pessoal, na verdade, é para criar essa pesquisa aqui, ó. Essa parte do search aqui, ó. Então, ele usa essa função DataTableProx, ok? E aí aqui a gente cria um update search, né? Que aí você pode usar, ele vai fazer, né, a filtragem ali pelas colunas, tá? Pelo nome das colunas. E depois nós temos mais uma tabela, que é o resumo colunas. Então eu crio mais um render table. E aqui eu coloquei para sair coluna, classe, número de dados perdidos e número de dados únicos. Você pode colocar o que você quiser. Pode colocar máximo, mínimo, desvio padrão. O que você achar que é legal para estar nesse resumo aqui de dados. Que eu fiz um resuminho bem básico, né? Nada demais. Então eu criei só essas 4 coluninhas, né? Mas você pode incrementar bastante. Aí é só mexer nesse data frame aqui, ó. Não precisa mexer em mais nada. Tá? E o último, o gráfico. Deixa eu ver se daqui é o gráfico mesmo, só para ter certeza. Isso, é o gráfico. Então aqui a gente vai criar o gráfico com o render UI, né? Então a gente vai filtrar os dados, colunas, né? Numéricas e categóricas. Aqui nós vamos dividir, né? Na coluna de 6, já está dividido, né? Então a gente colocou 6 para cá e 6 para cá, né? Metade, metade. Aí aqui nós vamos colocar o nosso gráfico. Coluna categórica no X. Coluna numérica no Y. E aí a gente coloca o gráfico usando o render plotly, tá? Do pacote plotly. Então aqui a gente coloca, selecione uma coluna para o eixo X, selecione uma coluna numérica para o eixo Y,
Aí, por exemplo, se você selecionou a coluna errada, vai aparecer mensagem de erro, a coluna escolhida para o eixo X não está disponível, a coluna escolhida para o eixo Y não está disponível, ou se você escolheu uma coluna que é categórica no eixo Y, a coluna precisa ser numérica. Então, esses daqui são erros que pode aparecer, né, dependendo da coluna que você escolher, e depois a gente gera o gráfico, né, utilizando aqui. Na verdade, aqui a gente vai filtrar os dados e depois gerar o gráfico utilizando a função plotly, né? Aí aqui você pode mudar a cor, por exemplo. Ah, não gostei da cor. Você pode mexer num monte de coisa, né? Pode mudar o título do gráfico. Aliás, aqui é o eixo X. Título do eixo X, título do eixo Y. Poderia colocar aqui o título do gráfico, né? Um monte de coisa aqui. Tudo que a gente faz no gráfico normal, a gente pode fazer aqui também, tá? Aqui eu criei um gráfico de barras, né? Deixa eu ver aonde que eu estou falando aqui que ele é um gráfico de barras. Aqui, type bar. Mas eu poderia criar um gráfico de linhas, um gráfico de pontos, um histograma, um box plot. Aí fica... Aqui também, pessoal, a sua imaginação que é o limite, tá? Não tem um limite pré-estabelecido, né? E por último, salvar os dados com a função download. Aí nós temos uma função específica que chama download handler, ok? E aí aqui eu uso a função fwrite, que vai salvar os seus dados no CSV, tá? E nós temos o segundo download. Aqui eu tenho o download CSV, né? E tenho o download XLSX. Aí aqui eu vou usar a função write XLSX do pacote OpenXLSX, e aí ele salva também. Você está vendo que dentro do Shine eu coloquei, né? Se não tiver instalado, para instalar ali automático, para não ter erro, né? E é isso, pessoal, assim, de uma forma bem geral, né? Claro, como eu falei com vocês, assim, tem muita coisa, né? Muita coisa mesmo. Mas aqui já dá uma ideia boa para vocês do que é possível. É bem legal, pessoal, o uso do Shine. É fácil? Não, não é. É difícil montar esses aplicativos. Primeira coisa que você precisa ter uma ideia muito boa. Deixa eu mostrar uma coisa, nós estamos com tempo ainda. Deixa eu ver aqui, pessoal. Shine Apps Gallery. Aqui. Isso aqui é legal de vocês olharem, ó. Se vocês tiverem tempo depois, e quem tiver interesse, né, claro. Dá uma olhadinha depois nesse site, porque aqui tem muita ideia legal, gente. Vale bastante a pena. Eu pego muita coisa. Por exemplo, aqui tem Start Simple. Aí dá para você pegar aqui as ideias deles, por exemplo, caminhos. Aí, ó, você pode ver o app. Uai, tá dando um erro. Deixa eu ver se dá para ver o código. Será que eu escolhi um que não tá legal? Deixa eu escolher outro. Vou tentar outro. Não, esse tá funcionando. Ó. Beleza. Aí, olha aqui que legal. Você clica ali, ó. Aí aqui dá para você ver o que eles fizeram. E aqui embaixo tem o código. Tem o server e tem o UI. Aí você vai pegando as ideias daqui, sabe? É claro que se for uma coisa muito complexa, não vai ter. Mas dá para pegar bastante coisa. Quer ver? Ó, tem uns mais complexos. Deixa eu ver aqui, ó. Ó, esse daqui é de mapa, ó. Buzz Dashboard. Deixa eu ver uns mais complexos aqui para baixo. Olha, esse gráfico é legal. Deixa eu ver se ele vai deixar eu ver. Ó, aqui ó, você vai filtrando.
Aqui é só o gráfico, né? Não é tão legal igual eu achei que fosse ser, não. Tem uns... Deixa eu ver se tá aqui ainda. Tinha uns bem elaborado mesmo. Advanced Shine. Vamos ver se esses daqui tem umas coisas mais... Interactive Plots. User Showcase. Aqui costuma ter umas coisas mais legal. Deixa eu pegar esse daqui, ó. View App. Ó. Olha que legal, ó. Design, Program, características. Aqui você pode filtrar. Aqui alguns estados americanos. School names, city names. Um deles. Aqui a gente pode colocar o que a gente quer ver. Ah, tá. Midwest. Deixa eu ver se eu vou aparecer aqui. Aqui. Tô bem aqui, ó. Olha que legal. Você vai colocando partes do gráfico dos Estados Unidos. Deixa eu colocar tudo. Olha, com o Havaí ficou ruim, né? Deixa eu tirar o Havaí e o Alasca para não distorcer o negócio, né? Agora sim. Ficou bem melhor. Olha que legal, né? Então você vai mexendo, vai ajustando. Pode mudar aqui. E aí, assim, às vezes não é nem o que você está querendo fazer, mas o negócio é o código, galera. Você tem acesso ao código do cara. E aí muda as coisas, porque tem coisa que é difícil fazer no Shine. E aí, se você consegue ter acesso, olha esse daqui, isso aqui é um site. Identify Real Estate Investment Opportunities. Vamos ver aqui. Ele deve ser muito pesado. Deixa eu ver. Olha só. Looking for a particular area. Get started now. We got you covered. Olha, isso aqui é um site, né, gente? Será que ele funciona? Deixa eu tentar aqui. Get started. Onde que ele tá aqui? Deixa eu ver. Tá lá em New York. Tá. Deixa eu vir aqui. Iowa. Ames. Achei eu. Ames. Eu não entendi muito bem o que ele faz. Será que são casas? Tá. Se eu mexo ali, volta lá para New York. Deve ser casas à venda. Só dá para clicar assim. Median. Olha. Aí eu tenho que ver o que significa, mas eu acho que é casa à venda, sim. Developed Real Price. Eu não sei se esses dados são reais, tá? Mas, ó, interessante. Poxa. Deixa eu voltar aqui em Ames para ver se eu acho alguma coisa. Estados Unidos, Iowa, Ankeny, Ames. Aqui. Ele deve funcionar mais para New York. Eu acho que ele não funciona para os Estados Unidos inteiro, né? Deve ser só New York. Mas não sei se os dados são atualizados, tá? Mas olha que massa, né? Muito, muito legal. Esse tá num nível muito alto, assim, de programação, entende? Então aqui para baixo tem uns exemplos bem bacana. Depois vocês podem olhar com calma, tá? Ó, tem um de Pokémon. Quem gosta de Pokémon, se meu filho ver isso aqui, vai querer fazer mais nada da vida. Então, gente, dá para fazer muita coisa. Aqui tem um de Uber.
Muita coisa. O céu é o limite, tá? É claro que não é fácil. Vocês viram aqui, para fazer uma coisa simples igual essa. Olha o tamanho do código. Estou falando de 548 linhas, né? Mas dá para fazer, né? Hoje até pensando em vender mesmo um app, tá? Aqui a gente não está publicando o app, tá? Acho que até o colega perguntou aí. Se você quiser publicar um app, primeira coisa, você vai ter que abrir uma conta no Shine Apps. Deixa eu ver. Shine.io. Primeira coisa, você tem que abrir uma conta aqui, tá? No Shine.io. Aí tem conta gratuita, onde você tem direito, acho que a 5 apps, mas é público. Então você não consegue travar. Você até consegue, mas é difícil. Ou você pode pegar uma versão paga, tá? E aí você consegue fazer outras coisas, travar, essas coisas. Então, a primeira coisa, pessoal, é fazer um site aqui. Um site não, ai, meu Deus. Uma inscrição, né, no site do Shine. Ok? Aí depois que você tiver, aí você consegue vir aqui em publicar, ó. Tá vendo que tem publicar aqui? Aí você vai conseguir publicar. Ele vai te ligar, né, com o seu site e você consegue fazer a publicação.